Por que o Corinthians está ganhando? Tá? Primeiro porque o Corinthians agora é um time de jogadores amadurecidos. Não dá para você fugir de um rebaixamento e não dá para você... O Corinthians com essa gestão começou pensando muito pequeno. Né? Lembra que os caras tentaram contratar aquele técnico lá do São Bernardo, sabe? Enfim, esqueci até o nome dele lá, Márcio Zanardi, Ranielli, né? O próprio Pedro Henrique, Pedro Raul. O Corinthians pensou muito pequeno no início do ano. E eu falei para vocês que o que faria diferença seria a janela no meio da temporada. A janela ia dizer se o Corinthians ia cair, para onde o Corinthians ia. E a janela mostrou que o Corinthians acertou o time. A janela mostrou que o Corinthians pode ser campeão da Copa Sul-Americana. O Corinthians pode morder as duas Copas, tá? As duas Copas. O Corinthians pode morder as duas Copas. Eu não estou me empolgando, não, porque eu falava em Copa, inclusive título de Copa, até antes dos reforços, porque Copa tudo pode acontecer. Com o time montadinho agora, com esse meio-campo redondinho, porque a alma desse time do Corinthians é o meio-campo, e eu vou explicar agora aqui na minha análise, tá? Isso é que eu quero falar antes de tudo. Por que o Corinthians está vencendo? Primeiro, por conta dos reforços. O Corinthians contratou jogadores para realmente fugir da Série B e realmente para disputar. Um time cascudo. O Corinthians não contratou meninos. Não ia adiantar Eric Pulga, sabe? Umas contratações aí nada a ver que estavam falando. Não ia adiantar nada. Não ia resolver a vida do Corinthians. Tá? Agora, o Corinthians montou um time cascudo. Esse José Martins é monstro. O André Carrillo é monstro. O Charles entra no veneno, como falaram aí. Entra no veneno, tá? O Coronado, né? A gente já estava pedindo no time há um bom tempo. Tem que ser titular do Corinthians. O André Ramalho é monstro. O Corinthians acertou na janela e o técnico agora acertou o esquema tático. É o terceiro jogo redondo do Corinthians. É o terceiro jogo redondo do Corinthians com o mesmo esquema. Antes o Corinthians estava atuando com linha de 5, 5-4-1, 3-4-3, 3-5-2, 4-1-4-1, 4-3-3. O seu Ramon Dias fez várias tentativas. E há 3 jogos, a primeira vez que o Corinthians jogou com o Losango foi na Arena Castelão, 4-4-2 Losango, na Arena Castelão. Ele repete, ele joga com Rian de volante na frente da zaga, Bidon na esquerda, Charles na direita, Coronado na ponta do Losango e os 2 atacantes. Ele vai para o jogo contra o Atlético Goianiense, que aí, né, é o time titular. Ele gostou do esquema com o Losango, 4-4-2 Losango, mantém o esquema. Tá aí, o Corinthians achou o esquema tático, não achou só reforços bons, achou o esquema. Ramon Dias achou o esquema. Os antes têm que ficar preocupados, tá? E digo mais, hein? E digo mais. Jogar num 4-4-2 hoje no futebol brasileiro, isso eu sei porque eu converso com jogadores. Eu tenho um ex-jogador amigo meu que muitas vezes eu almoço, eu tomo café com ele. Ele fala: é mais difícil você marcar um time com 2 atacantes do que com 3 atacantes. Você confunde demais a marcação jogando com 2 atacantes, porque hoje o futebol brasileiro joga muito com 3 atacantes, os atacantes de beirada vêm, fecham para marcar numa linha de 5, fica só um cara lá na frente, enfim, ou faz aquela marcação boba de 2 linhas de 4. Hoje é tudo isso, a escolinha da CBF. Então, a maior empolgação para mim do Corinthians hoje, que me faz acreditar que esse time é o favorito da Copa Sul-Americana, que vai fugir do rebaixamento e que pode morder ainda a Copa do Brasil, não é o Memphis Depay. O Memphis Depay, claro, o efeito Memphis Depay é maravilhoso. E joga muita bola, tá? Depois eu vou falar especialmente do Depay. Me cobrem, tem algumas coisas interessantes que eu quero falar sobre o Depay. Mas o que faz o Corinthians hoje virar a chave, ter virado a chave, é o meio-campo. O meio-campo é a alma do negócio. É o coração do time, é o pulmão, tá tudo ali. O Corinthians achou o meio-campo. Hoje o Corinthians joga com 4 jogadores no meio-campo. A maioria dos times do futebol brasileiro joga com 3. O Corinthians está engolindo. Nesses 3 jogos, engoliu os adversários.
E eu ainda nem cheguei para falar da individualidade desses jogadores. Estou falando só na questão do esquema tático, tá? Nesse losango. O Corinthians está jogando muito parecido com o que o Dorival fez com o Flamengo naquele ano que ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Naquela época ele jogava com Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, era um losango. O Arrascaeta na ponta do losango, caindo toda hora para o lado esquerdo. Aí de losango virava 4-3-3. A gente foi vítima desse time na Libertadores. E o Corinthians está jogando assim. O Coronado na ponta do losango várias vezes cai para a esquerda. E o Garro na ponta do losango várias vezes infiltra para o meio e os pontas abrem. A virada de chave é por conta do meio campo. Por quê? Dificuldade, né, os times têm para marcar os dois atacantes na frente, a gente ganha em questão numérica no meio campo, e hoje a gente tem qualidade no meio campo, a gente tem corpo, a gente tem altura, a gente tem físico principalmente, coisa que eu sempre cobrei e vocês estão aqui de prova. Eu sempre falo para vocês, o Corinthians precisa de jogador de força física, o que eu mais cobrei, o Corinthians tem no meio campo hoje. O Corinthians tem qualidade técnica, força física, marcação, presença no meio campo. Não é só, o Corinthians não está ganhando só na quantidade. O Corinthians ganhou tudo isso, tá? No meio campo. O Corinthians ganhou tudo isso. E tão é essa análise minha, tão é verdadeira, que os dois atacantes são os mesmos. São os mesmos. O Memphis Depay entrou com o jogo ganho. Os nossos atacantes, Romero e o Roberto, aqueles que a gente sempre criticou. Romero, tudo bem, salve. E o Roberto, quem é você? Eu não consigo te entender. E a nossa zaga, a nossa linha de 4 é a mesma. Os laterais são Mateuzinho e Hugo. O Félix Torres é o parceiro de zaga do André Ramalho. Então isso mostra do que eu estou falando para vocês, dessa análise. O meio-campo do Corinthians resolveu tudo. O meio-campo fez evoluir o ataque e protege a defesa. Claro que tem o André Ramalho lá, que ajuda muito. Mas o José Martínez no meio-campo é sacanagem, cara. A melhor contratação do futebol brasileiro. Que Coutinho, nem o Memphis Depay ainda. A melhor contratação até o momento do meio do ano, na janela do meio do ano, se chama José Martínez. Morde o jogo inteiro, incansável. Um baita de um marcador. E eu acredito que ele nem tá ainda 100% fisicamente, hein? Um cara que faz cobertura na direita do losango, faz cobertura na esquerda, ele é o do centro. Teve um lance no primeiro tempo que o Bidon ficou meio dormindo, porque o Bidon é bom com a bola nos pés. Sem a bola, o Bidon, ele tem muito que aprender ainda, é um menino. Teve um lance que o Bidon ficou marcando, ele ultrapassou o Bidon e roubou a bola do cara. E deu uma mordida lá. Monstro. Depois estava na direita. Em muitos momentos o Corinthians arma o jogo com linha de 3, né? O Carrillo vinha fazer a saída muitas vezes, ele ia para o lado direito, saía jogando. O gol do Coronado começou com o lançamento dele. Ele tem passe longo, tem passe curto, passe longo. O que esse cara joga, meu irmão, é sacanagem. Tô falando sério, né? Aliás, nos treinos, eu tinha trazido essa informação para vocês, que ele mordia nos treinos. Louco nos treinos. Lembra que eu trouxe essa informação antes dele estrear? Eu falei, vamos ver no jogo, né? E tá mostrando isso no jogo. Cara, hoje a alma do negócio do Corinthians se chama José Martínez. Temos o Depay e o D-T-H-E, né? O pai do meio-campo. É o pai do meio-campo. Foi o pai do jogo hoje. Café especial para ele. Café especial para ele. Se eu tivesse naquela época de rádio, tinha dado um motorrádio e eu daria café, já tinha que entregar já né? Já tinha que entregar uma saca de café para ele hoje. Porque meu irmão, tá? Meu irmão jogou muita bola. O Carrillo joga demais também. O cara é incansável. Falou dos treinos mesmo, Samir. Eu tô nesse canal aqui há 3 anos. Só me irritando. Sabe? Duqueiroz, Ramiro, Gabriel. Pô, velho. Rony, Xavier. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? Ranielli.
sabe? Não tem como, velho. Não tem como. Agora não, é José Martínez e André Carrillo, dois monstros, né? O Carrillo ainda tá, né? Tá engrenando ainda, mas eu falei para vocês que esse Carrillo vinha para jogar no meio, hein? E ele tá jogando na ponta, ele tá jogando no losango ali na direita. Aliás, eu quero fazer outra, quero fazer outro elogio ao Ramon Dias e ao Emiliano. A variação ali de posicionamento. Não só variação tática, não teve muito. Até porque nem precisa ter. Se acertou o time no losango, para que você vai ficar mudando? Né? Mudaram as peças no segundo tempo, mas o esquema continuou o mesmo. Mas em alguns momentos, né, no primeiro tempo ainda, ele inverte Carrillo e Bidon de posição, né? Principalmente, né, para acertar a marcação. Então você vê que isso o treinador tem olhar, ele tá ali vendo, né? Ele viu que o lado direito do Fortaleza, né, estava com mais força, né, e estava levando perigo, ele foi lá e inverteu, né, colocou o Carrillo ali porque o Bidon não estava aguentando na contenção e estava sobrecarregando o José Martínez, que também não pode sobrecarregar, o cara não tá nem aí, velho. O cara não tá nem aí. E isso melhorou o ataque, que eu não cheguei lá. A defesa ele protege. E o ataque, né, o Yuri Alberto, não tem jeito, né, velho? O Thales machucou, mas muita gente, né, me criticou porque eu mudei de ideia. Mudei antes do Thales machucar. Eu não fico em cima do muro. O titular tem que ser o Yuri, velho, do lado do Memphis, quando o Memphis estiver 100%. Primeiro que o Memphis talvez ainda demore um pouquinho para chegar a 100%. Eu vou chegar no Memphis Depay, eu quero fazer uma análise sobre ele. A gente precisa de um jogador brigador lá na frente. Tá? E eu vou falar uma coisa, hein? Espero que não mudem o esquema tático para colocar o Memphis Depay no time. Ah, vamos pôr o Romero na ponta esquerda, vamos pôr o Yuri Alberto na direita e o Depay de centroavante. Acabou. Desmorona tudo que eu falei aqui. Primeiro que a gente já perde um no meio campo. Segundo que o Romero jogando pelos lados do campo aberto não é ninguém. O Romero é bom dentro da área, porque o Corinthians hoje joga com dois atacantes dentro da área, Romero e Yuri Alberto, que, claro, eles saem da área, saem, mas o posicionamento deles é lá. Então, se você hoje for jogar, é assim, ó, um treinador tem que entender uma coisa, e eles tomara que eles tenham entendido, porque são 3 jogos seguidos no 4-4-2 losango. Você tem que acertar o time conforme o seu elenco. Esse time do Corinthians não é para jogar com 3 atacantes. Eu já estou dando a letra aqui para vocês. Eu estou dizendo que a grande virada de chave do Corinthians nesses últimos 3 jogos foi o meio-campo. Um homem a mais e com qualidade e marcação. Aí você vai jogar com 3 atacantes, você tem que tirar um já. Aí ficaria. Se você for jogar com o Romero e o Yuri Alberto, por exemplo, e o Memphis na frente, você perde o Romero dentro da área, que é bom. Você deixa o Yuri Alberto na ponta. Você tira um jogador do meio campo, você vai ter que jogar com o José Martínez ou o Carrillo ou o Charles de segundo volante. O Coronado vai ter que disputar posição com o Garro. Enfim, não dá para jogar com 3 atacantes. Não sei se vocês concordam comigo. Eu quero a opinião de vocês aqui. Eu quero que vocês participem também. Aliás, a gente está com muitas opções no meio campo. Por exemplo, a gente quer Coronado e Garro, não quer no mesmo time? Se a gente quer Coronado e Garro no mesmo time, sobram 2 posições. 3 jogadores merecem ser titulares do Corinthians hoje. Eu não estou nem colocando o Bidon, hein? Se a gente quer Garro e Coronado no mesmo time, o meio campo que eu estou falando tem 4, para ter 2 atacantes lá na frente. A gente tem 3 que merecem ser titulares hoje. José Martínez, Carrillo e Charles. Não estou nem falando do Alex Santana, que está lesionado, e não estou nem falando do Bidon, que em 3 jogos fez 2 grandes partidas. Ele só não foi bem contra o Atlético Goianiense, o Bidon. Contra o Fortaleza, os 2 jogos ele jogou muito bem. Eu não estou nem colocando o Bidon e o Alex Santana. O que a gente vai ter que fazer? Eu, hoje, por segurança, por equilíbrio, eu colocaria esses 3 jogadores titulares. José Martínez, Carrillo e Charles. E Garro. E aí, para disputar a posição Coronado. Cara, é muito difícil hoje. Olha que ponto chegamos, velho.
Entendeu? Que ponto chegamos? Né? Eu, assim, jogou um jogo em casa, que é mais tranquilo, Garro e Coronado, tira o Charles. Jogou um jogo, vai pegar uma partida mais difícil fora de casa, que você precisa de mais marcação, aí você escolhe só um dos dois e vai de Charles. Escolhe um dos dois que eu digo, Coronado e Garro. E lá na frente, quando o Depay tiver 100%, Depay e o Yuri Alberto, ou o Romero. Cara, temos hoje, né? Temos hoje opções no meio campo. Vamos pro Depay. O Depay, meu amigo, entende da escrita. Só que o Depay, mas ele tá muito longe fisicamente. O Depay está evitando se machucar. Ele está indo só na boa. Só que você vê que o cara conhece da escrita. E eu acho que o Depay, se eu sou o treinador, eu não deixava ele voltar igual ele tá voltando em alguns lances. Pô, teve um lance que ele tava no campo de defesa, velho. Entendeu? Teve um lance, quem foi que tocou a bola para ele? Não sei se foi o Coronado. A bola não foi no pé dele e não sei se vocês lembram desse lance. Na ponta direita, claro, no segundo tempo, que ele entrou no segundo tempo. Na ponta direita, teve um lance que alguém meteu uma bola para ele ali. Eu não lembro quem, vocês podem me ajudar. Quando o zagueiro chegou primeiro que ele, sabe o que ele fez? Ele tirou a aceleração e nem foi para dividida. Ele está se poupando ainda. Tá? Ele está se poupando. Ó, foi o Garro ou foi o Charles, agora eu não sei. Mas o importante é que vocês viram esse lance, né? Vocês também repararam, não repararam? Foi o Coronado, foram 3 que deram esse passe. Ele está evitando a corrida. Ó, o importante é a essência da análise, não é quem deu o passe. Pode ser o Garro, ele fugiu. Isso, exatamente isso. Eu falei isso também. Ele tirou o pé, velho. Ele tirou o pé e tirou a aceleração para não ir para o confronto. Por quê? Porque é um cara que conhece o corpo dele, velho. É um cara que tem um histórico de lesões. Ele conhece o corpo dele. Ele conhece como que ele tá fisicamente. Lembra que eu falei que ele tá uns 60%? Ele tá pesadão. Se ele tentar algo a mais, ele vai lesionar. Então a gente ainda a gente ainda nem viu quem é o Depay de fato. Esse cara 100%, se com 60% do futebol ele consegue fazer o que ele faz, pô, a enfiada de bola que ele deu pro Romero logo quando ele entra contra o Atlético Goianiense, a movimentação dele abrindo espaços no jogo contra o Atlético Goianiense, a matada de bola hoje com a esquerda, pá, pra direita, pô, essa matada é de quem conhece, velho. Matou com a esquerda, a direita já te devolveu, entendeu? A direita, ó, matou com a esquerda, a direita devolveu pra esquerda e pá, pro Pedro Henrique. Joga muita bola, só que é um cara que tá muito abaixo ainda fisicamente. E aí vocês vão entender que se esse cara jogar 90 minutos contra o São Paulo, ele lesiona, acabou o ano. Só que ele é inteligente, velho. E graças a Deus, né, no Corinthians, estão tendo uma sensibilidade maior com ele do que tiveram com os outros. O Thales, por exemplo, o Thales chegou num dia, treinou no outro, estreou no outro. Hoje tá lesionado. Não tem jeito, velho. O Hector Hernandes estava abaixo, eu avisei. Falei, ó, minha fonte falou que ele está muito abaixo. Se for para jogar, vai lesionar. Lesionou. Agora, o Depay, ainda bem que estão tendo sensibilidade, né? Sensibilidade. Porque se põe ele para jogar, meu irmão, um jogo todo já era. Acabou o Depay no ano. O Depay tá ainda, sabe, evitando o choque, tá se poupando em campo. E só que ele é inteligente, mas não precisa voltar tanto também, tá? Eu acho que ele tem que ficar lá na área, igual o Ronaldo fazia. Fica lá na área, espera a bola chegar, cansa menos, entendeu? Mas quem sou eu para querer ensinar o Depay, né?